os preços do arroz começaram o mês de setembro batendo recordes, ultrapassando a barreira dos R$ 100 a saca e continuaram subindo. Mas como é que isso tem chegado ao produtor de arroz? Como é que isso tem se refletido tanto nas contas quanto na expectativa para as próximas safras? Para ajudar a gente a entender esse momento para o produtor de arroz brasileiro, a gente recebe aqui o Roberto Fagundes Gigino, ele que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aí, poder explicar e dar notícias da ourizicultura do Brasil. Roberto, vamos começar até um passo um pouco atrás. Como é que esses preços recordes aí acima dos R$ 100 a saca, eles chegaram para os produtores, eles conseguiram aproveitar esses preços na hora de vender os volumes da safra passada? Olha, o preço realmente está muito bom. Eu acredito que o pessoal sabe da trajetória da ourizicultura, tem acompanhado a crise que a ourizicultura estava passando ainda e estava nos últimos 6 anos em função de 2 enchentes, preços abaixo do custo, sem rentabilidade. A própria ministra esteve aqui em Uruguaiana com 20 dias de ministério, de governo. Ela esteve aqui olhando a enchente e conversando conosco. Eu estava em Brasília e convidei ela para vir, e ela aceitou até para ver a situação da enchente. Então, desde aquela época e antes, nós já estava com um problema financeiro de rentabilidade muito grande. O endividamento do setor agrícola está grande, isso é inegável, mas com esses preços a gente vislumbra uma melhoria de lucratividade para poder seguir tocando a própria lavoura aí, e tentar diminuir o endividamento. Com isso, nós temos que deixar claro que realmente hoje o preço passou dos R$ 100, um preço ótimo, que ninguém esperava. Existia um aumento de consumo, né, no Brasil, no mundo, do grão. Só que a maioria do produtor já vendeu uma boa parte do seu produto a uma média de 55, 60, 70 reais no máximo. Ou seja, não podemos falar que R$ 100 é a média geral de toda a produção, porque o produtor começou a vender em seguida que começa a colher, ele já tem compromissos a cumprir, já tem pagamentos de custeio, já tem obrigações, né, de após safra até, de custos após safra, e pagar um pouco dos endividamentos que você tem. Então, assim, o produtor não tem vendido a R$ 100 de média da sua produção. A média está bem abaixo dos R$ 100. São poucos os que têm produto suficiente como para dizer que está fazendo uma média muito boa. Não, isso não espelha uma realidade da lavoura. E aí, Roberto, A realidade é 65, 70 reais seria a média do produtor hoje de venda. E agora, com os trabalhos de plantio da próxima safra já acontecendo aí no estado, como é que está a expectativa do produtor? A área deve aumentar depois de anos aí sendo reduzidas? O produtor se estimula com esses preços altos para investir mais, para plantar mais área de arroz aí para a próxima safra? Olha, o produtor aqui já começou a plantar alguns. Começaram já, dia 8 de setembro, começou o plantio aqui na nossa região, que são alguns produtores que precisam começar mais cedo a fazer esse plantio, porque eles têm áreas grandes. Mas a maioria começa depois do dia 20 de setembro. O forte do nosso plantio, início do nosso plantio, o forte dele seria depois do dia 20 de setembro. Com respeito à esperança, realmente o produtor
estava com esperança, e acredito que ainda esteja com esperança, mas essa TEC foi um balde de água fria em cima do produtor, uma coisa que nos pegou de surpresa, o setor não esperava isso, até porque a Câmara Setorial, ela votou contra, naquela votação da Câmara Setorial, por 16-6, eu participei, né, como convidado, não para votar, mas eu estive presente na participação de todos os que se pronunciaram. A Conab se pronunciou afirmando que tinha um estoque de passagem de mais de 500 mil toneladas. Então, a gente achava que com isso ia terminar o problema da TEC. Aí, ontem surgiu toda essa derrubada da TEC, que quando a gente, produtor, ia a Brasília, e eu também fui, nos diziam que nós queríamos proteção para a nossa lavoura arrozeira do Brasil, que é muito cara, nós temos problemas estruturais grandes, uma carga tributária enorme, agora querem colocar mais tributo em cima do agro, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado e no Brasil, de novo, com essa reforma tributária, vamos ver o que vai dar a nível federal. Mas, assim, isso nos deu um balde de água fria. Porque, como estava te dizendo, quando nós ia a Brasília, eles nos diziam que isso era livre comércio, que não se podia fazer, que era mercado, etc. Era oferta e demanda. Bom, então, pelo jeito agora foi derrubada essa teoria, né? E foi derrubada há muitos anos, ou seja, muito rápido. Nós levamos anos para pedir e não conseguimos nada estrutural para modificar, e numa semana você consegue o que o setor produtivo não conseguiu. O arroz, eu acho, desculpa eu seguir falando, mas o arroz eu acho que é um produto, tenho certeza disso, que é um produto barato da cesta básica, é um produto que rende, realmente ele subiu. Estão falando em R$40 os 5 quilos, mas eu não tenho visto esses preços, pelo menos aqui na minha região. Ele não passa de 25, R$26. Tem arroz até de 15, por esses preços, vai a variação. Então, assim, eu não sei te dizer agora, o impacto começou ontem, não saberia te dizer como o produtor em si a médio e longo prazo, vai assimilar isso aí. Graças a Deus, essa TEC volta, dia 31 de dezembro ela volta, que uma das coisas que a gente tá preocupado é o início da safra, né? Com o início da safra, nós estamos preocupados em ver como é que vão ficar com esse arroz de fora entrando e nós colhendo. Em janeiro já começa a entrar arroz do Paraguai, fevereiro começa a entrar a nossa safra, ou seja, esses produtores que hoje estão plantando, vão plantar no mês de setembro, primeira semana de janeiro, se o clima ajudar, já vão estar colhendo, então é arroz que vai entrar no mercado, e aí os preços, não tenho medo que os preços vão lá embaixo e possam chegar abaixo do custo, até porque a lavoura está tendo um custo elevado a mais esse ano, do ano passado para esse, em mais de 15%, né? Porque muitas coisas são em dólares, e como o dólar também está subindo, esses insumos, muita coisa está subindo em dólar. Então, isso não sei, não saberia te dizer hoje qual seria o impacto dentro da porteira para o produtor, isso. Como é que ele vai assimilar de aumento de área, etc. Roberto, você já comentou, né, essa questão dos estoques, a própria Conab apontando aí 500 mil toneladas de estoque de passagem aqui já dentro do Brasil, mas falando na prática dessa importação, hoje, se alguém quiser importar esse arroz aproveitando essa queda da TEC, onde ele poderia buscar esse arroz e qual seria o prazo para esse arroz chegar aqui no Brasil? Existe viabilidade para buscar esse arroz fora do país, em algum outro lugar, aproveitando essa queda da TEC? Com a queda da TEC, ele chegaria o arroz hoje, porque o que tem acontecido? Com esse aumento de consumo no mundo, todos os grãos têm aumentado em dólar no mundo inteiro.
eles tiveram um aumento em dólar, né, no mundo inteiro. Então, esse arroz, por exemplo, os Estados Unidos já começou a colher, eu acredito que ele poderia começar até o fim do mês mandar arroz aqui, para cá. Esse arroz de lá, se vem em casca, é 10%. Ele chegaria aqui a R$100. É o preço de mercado. Nós aqui no Goiás, nós estava entre 100 e 115, dependendo do rendimento, da variedade, se a variedade é nobre, e rendimento bom, estava em torno de 100 a 115. Então vai chegar ao mesmo preço do mercado interno, praticamente. Talvez em alguma região que está valorizada por ser mais perto do porto, seja mais atingida, mas na média vai chegar ao mesmo preço. O problema é que vai aumentar a oferta. E aumentando a oferta, baixa o preço interno. Eu só quero ver se vai baixar na prateleira, porque todo esse movimento é feito porque dizem que o arroz já tem a R$40, por isso que eu digo dizem, porque eu não vi. Talvez seja em São Paulo, na grandes centros, mas aqui na nossa região não tem. Então, eu quero ver se esse arroz de 40 vai voltar aos patamares de 15, 20, como estava antes. E aí, se não voltar, não é o produtor que vai ficar com essa diferença. Isso a gente tem que deixar bem claro. Porque esses dias me perguntaram quem era o culpado, e uma coisa que eu digo, que não é o produtor. Porque, infelizmente, o produtor não manda no preço. Quem manda no preço é o mercado. O produtor produz, ele gera X toneladas anos de matéria, de arroz, e aí que começa a oferta e a demanda. Então, não é o produtor que coloca o preço. O preço é colocado para ele, e ele vende ou não vende esse preço, mas ele não tem opção de fazer uma conta de custo e digo, bueno, agora eu vou colocar o meu lucro, né, e tenho que vender a tanto. Se o mercado diz que esse tanto ele não compra, tem que vender o que o mercado está propondo. Então, assim, voltando à exportação, os Estados Unidos já está colhendo, eu acho que estamos em setembro, esse arroz lá por fim, novembro, estaria começando a chegar, início de novembro, já estaria chegando. Parece que já, independente da TEC, por isso que eu digo que acho que uma pressão que fizeram, tem arroz vindo já com TEC, tem uns containers comprados, que estão chegando aí, tem arroz da Índia vindo. A qualidade não é a qualidade que o brasileiro gosta, nenhum dos dois. Eu não sei como é que vão fazer, pode vir em casca, que é 10%, que caiu até, ou 12% quando é branco já, dependendo da condição da importação. Roberto. Mas esse arroz eu acredito que a partir de novembro já começa a chegar, por isso a nossa preocupação, tanto na validade da TEC, quanto na época de chegada disso aí. Por isso que ela não pode passar de 31 de dezembro. Imagina todo esse arroz comprado chegando em janeiro. Mais o Mercosul, o mercado vai despenca lá embaixo. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para o mercado do arroz, para o produtor de arroz brasileiro. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, a única coisa que eu quero dizer é que, mais uma vez, o produtor, a meu ver, está sendo penalizado e vai pagar essa conta. Mais uma vez, o agro vai pagar essa conta. E espero que na gôndola tenha uma grande redução de preço na gôndola. É isso aí que eu quero deixar. Roberto, mais uma vez... Que o pessoal entenda que o produtor, para estar incentivado, ele tem que ter rentabilidade. Ele não pode trabalhar comprometendo seu patrimônio e não tendo lucro. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra e do mercado para o produtor aqui no Brasil também. Muito obrigado. Tá, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade.
Esse, o Roberto Fagundes Gigino, ele que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário do mercado do arroz para o produtor brasileiro. Primeiro ponto que o Roberto destacou: os preços do arroz, apesar de baterem recorde, superarem a casa dos R$100, não são esses os valores médios das negociações da última safra. O Roberto destacando que a maior parte dessa produção já havia sido negociada, então a média de preços fica entre R$50 e R$70 para o produtor, o que já são preços melhores do que os praticados nos anos anteriores, mas não chegam a essa casa dos R$100. Foram poucos os volumes que conseguiram aproveitar essas altas exorbitantes, esses preços batendo recordes até diante aí do indicador CPEA, apontando esse recorde, ultrapassando os R$100, batendo até R$104 no último fechamento do indicador CPEA. Próximo ponto, o Roberto destacando os trabalhos de plantio já iniciando no estado do Rio Grande do Sul para a próxima safra. O produtor vinha animado depois aí de 6 anos com queda diária, com preços que não pagavam os custos de produção. Finalmente esses preços passaram a remunerar os produtores, eles estavam animados, talvez até pensando em aumentar a área de cultivo, mas essa notícia da retirada da TEC para importações, que foi confirmada ontem, desestimulou o produtor, pode desestimular ainda mais esse produtor que vinha animado e frear essa ampliação no cultivo de arroz aqui no Brasil. Roberto destacando que essa chegada de novos volumes de arroz importado, que podem vir tanto da Índia como também dos Estados Unidos, em primeiro lugar, eles são de uma qualidade inferior ao que o brasileiro está acostumado. Em segundo lugar, chegariam no Brasil, mesmo com a retirada da TEC, com preços bastante similares aos já praticados aqui dentro do país, e podem causar aí um excesso de oferta no final do ano. A partir do mês de janeiro começa a entrar o arroz paraguaio, no mês de fevereiro o arroz gaúcho já entrando no mercado. Então essa é a preocupação do Roberto Fagundes Gigino, que essa chegada de arroz importado possa reduzir os preços do arroz aqui no Brasil novamente abaixo do custo de produção para o produtor. E ele deixa um questionamento: será que isso vai se refletir nas gôndolas dos supermercados para o consumidor? Roberto destacando uma frase bastante interessante, que não é o produtor que determina o preço da venda dos seus produtos, da sua colheita, é o mercado que impõe esse preço e cabe a ele aceitar. Não é o produtor que escolhe qual é o preço que ele vai vender a sua produção. Bom, nós vamos ficar bastante atentos a todo esse desdobramento, tanto com a retirada da TEC de importações, como também o desenvolvimento dessa próxima safra de arroz brasileiro, que deve chegar ao mercado aí a partir do começo do ano que vem. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.